queria compartilhar uma palavra que está em Colossenses, capítulo 1. Uma palavra que Deus tinha falado ao meu coração no ano passado, em março do ano passado, e eu revendo as anotações, eu não sei de microfone. Tchau, microfone. E eu revendo as anotações, eu vou até chegar mais perto, vocês estão muito longe. Chegar pertinho, vocês estão longe pra caramba. Eu vou botar só uma fileira. Eu vou botar só uma fileira aqui na igreja, que todo mundo senta só na última. Então se só tiver uma fileira... A gente vai continuar sentando na última. Pois é, mas vai ser a primeira também. Colossenses capítulo 1. Vamos estar lendo até a partir do versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo número 9. Vocês acharam? Amém. Diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroboramos em toda a fortaleza segundo a força, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? É interessante que eu estava revendo as minhas anotações do ano passado e foram inspirações do congresso que eu participei no ano passado, lá em BH, terrinho dos meus amigos. E Deus falou sobre muitas coisas a respeito de propósitos, a respeito de objetivos. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração é que nós só podemos começar a saber algo sobre os mistérios de Deus quando Ele decide revelar. Enquanto Deus não decidir revelar os mistérios dele para nós não vamos. Você pode fazer o que você quiser. Você pode estudar a Bíblia com qualquer teólogo, qualquer tradutor, você não vai entender os mistérios de Deus, você vai entender os mistérios da letra. Você vai saber em que contexto que foi escrito, qual foi o termo que foi empregado, você vai ser um as disso. Você vai ser o cara. Vai ser tipo um professor que a Carol teve lá na Espanha. O cara, ele era tão entendido, mas tão entendido, que ele fazia parte das equipes de tradução dos manuscritos do Mar Morto. Tipo, o cara era o cara. Eu ficava pensando, cara, uma aula bíblica com esse cara deve ser tudo de bom. Imagina, ter uma aula bíblica com esse cara que sabe de tudo, da letra. Porque ele não... Ele acreditava em Deus, acreditava numa força maior, mas ele não tinha uma experiência profunda com Deus. Ou uma experiência pessoal, não precisa nem ser profunda, basta ser pessoal. Porque às vezes nós ouvimos experiências profundas de outras pessoas, mas aquilo parece tão abstrato. É do outro, é o outro que está vivendo. Tipo, se o Pedro acordou essa madrugada 3 horas da manhã e foi arrebatado por anjos, ele me contar, eu vou achar legal. Mas é a experiência dele, ele que sabe qual é a sensação de ser arrebatado por anjos, ele que sabe até em que céu ele subiu, ele que sabe a excelência da revelação que lhe foi mostrada. Amém. Mas é ele que vai saber, eu vou ficar aqui, mas nada. Igual quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se no espírito também não sei, que foi arrebatado até o 3º céu. E viu coisas e todo mundo com aquele olho arregalado, que não era visto contar aos homens. Tipo, a experiência de ser arrebatado até o 3º céu foi dele. Ou se foi ele, né? Porque ele até dá a entender que foi ele. Porque ele até fala, pela excelência das revelações que me foram dadas, Deus colocou um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear todos os dias. Pela excelência das revelações que ele recebia de Deus. Assim, a vida profunda e a experiência pessoal e profunda que ele tinha com Deus. Mas toda experiência com Deus, ela só vai se tornar profunda na sua vida quando ela for pessoal. Então Deus só vai começar a revelar os mistérios dele quando ele decidir.
quando você quiser realmente buscar algo. E aí que eu queria entrar nos propósitos. Para que propósito Deus vai revelar esse profundo mistério? E essa discussão veio à tona novamente quando a irmã gêmea da Carol, da Patrícia, veio falar: eu não queria que o Pedro colocasse a pregação de domingo no YouTube. Depois ela vai estar assistindo isso, ela vai brigar comigo. Mas ela falou: não queria que o Pedro colocasse no YouTube. Tem como botar só privado? Eu falei: tem como botar só privado. Mas eu entendi uma coisa. Ela falou: o quê? Eu falei: agora eu sei porque Deus fala pouco, dá poucas palavras para você. Por quê? Eu falei: porque você não compartilha, porque você não espalha. Para que ele vai te dar alguma coisa? Só foi falar pra ela. Eu falei: para que Deus vai te dar alguma coisa se você não tem propósito nenhum e prazer nenhum em compartilhar? Assim, legal, você falou para os crentes da igreja. Mas e os que não foram para a igreja, que precisam ouvir essa palavra? Você vai sair no meio da rua pregando para todo mundo? Você vai ter essa coragem? Não. Eu falei: mas o YouTube está lá. Qualquer um que quiser acessar e ver, ele vai ouvir essa palavra que Deus deu para você. Eu falei: então nesse caso, então tá, coloca. Eu falei: não, a decisão é sua, a palavra que Deus deu foi para você. Só que agora eu entendo porque você disse que ele dá pouco palavra. Você não tem coragem de compartilhar. Porque qual o propósito de Deus dar alguma coisa pra gente? Qual é o propósito do dom de cura? Qual é o propósito do dom da revelação? Mas revelar para quem? Curar quem? Eu recebi o dom de cura, mas eu fico em casa, tranquilo, eu tenho uma dor de cabeça, em nome de Jesus eu sou curado. Aí eu tenho um problema no meu pé, em nome de Jesus meu pé seja sarado. Para que Deus te deu esse dom? Só para você? Ficar guardado? Qual é o propósito? O que eu quero fazer que nós cheguemos a essa reflexão e que eu tenho sempre me perguntado: qual é o propósito disso? Qual é o propósito das coisas que recebemos de Deus? Se lermos nesse texto em Colossenses, o apóstolo Paulo está falando da igreja porque ele ouviu sobre a fé dessa igreja. E ele ouviu que essa igreja estava tratando bem e pregando o evangelho e que ela estava tratando de espalhar essa mensagem de fé, de salvação e de esperança, que eles estavam preocupadíssimos em espalhar essa mensagem, ao ponto de... Como é que é o nome do homem que estava lá pregando? Epáfras. Estava sendo muito bem cuidado por essa igreja. Eles cuidavam dele porque eles entenderam: não, esse cara está nos ajudando a divulgar um evangelho que ele ouviu e nós, juntamente com ele, vamos espalhar pelas ruas da cidade, por onde mais for necessário. E o apóstolo Paulo ouviu isso e ele falou: dou graças porque eu ouvi o zelo e a fé de vocês, que essa mensagem chegou até vocês e está chegando também no mundo. No versículo 6, esse mesmo capítulo: ela já chegou até vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós. Ou seja, a mensagem estava frutificando no mundo e neles. Por isso que o apóstolo Paulo se alegrou nessa novidade que ele ouviu sobre essa igreja. E entenda uma coisa, gente: quando nós só vamos nos tornar quem realmente nós queremos ser. Parece até redundante dizer isso, mas nós só vamos nos tornar quem realmente queremos ser quando nós nos tornarmos a pessoa que está nos propósitos de Deus. Você, Pedro, você só vai ter sucesso e satisfação pessoal quando você entrar no propósito de Deus para a sua vida. Anne, da mesma maneira. André, Fernando, Patrícia, eu, os dois ali também. Eles só vão ser realizados profundamente e verdadeiramente quando eles entrarem no propósito de Deus para a vida dele. Quando eles descobrirem que propósito ou quais propósitos, porque às vezes não existe só um. Deus pode dar vários propósitos para uma só pessoa. Mas quando entendermos que propósitos são esses, e o perigo de não entrarmos nos propósitos de Deus é tão grande que nós temos o primeiro pecado gerado por alguém que saiu do propósito pelo qual ele foi criado. O primeiro pecado de Satanás, ele saiu do propósito. Quando nós saímos do propósito de Deus para as nossas vidas, o pecado ele é concebido, ele é gerado. E aí nós corremos riscos de alimentá-lo e de cair nas garras dele. Quando nós saímos desse propósito, qual foi o primeiro propósito de Deus quando ele criou Lúcifer?
não era a adoração, ele não era, como dizia Ezequiel, o aferidor de medidas, ele não era o padrão de medidas de Deus, não era ele que era a estrela alva da manhã, perfeito era. Se você lê lá todo o relato em Ezequiel, perfeito eras, estava no Éden, e fala várias características dele, até que se achou iniquidade em ti, ou seja, até que ele saiu do propósito dele, porque ele pensou consigo: vou fazer um trono, porque eu sou tão cara que eu vou fazer um trono acima do dele. Ele me criou, mas eu vou fazer o meu trono acima do dele, porque eu sou demais. Ele me criou para uma coisa, mas eu posso extrapolar tudo isso, eu posso ser muito mais que isso. Eu posso ser muito mais do que o que ele me criou. E é aí que mora o perigo. Às vezes nós temos o pensamento pequeno de achar que Deus nos criou para as coisas pequenas. E nós nos tornamos insatisfeitos com o nosso propósito. É muito pequeno, Deus. E quem disse que Deus pensa coisas pequenas? Esse pequeno propósito aos nossos olhos é muito grande. Realiza ele para você ver o resultado. Vai atrás de cumpri-lo. Vai atrás de realizá-lo. Porque até então, se não descobrirmos, nós vamos passar a vida inteira correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas que não edificam. Correndo atrás de coisas que não saciam. Quem aqui nasceu em lar cristão? Só a Patrícia. Ela não vai entender muito disso quando eu perguntar. Quando vocês estavam no mundo, assim como eu, quando a gente ia para uma boate, o que a gente procurava? Pode falar, gente. Satisfação. Quando a gente tomava uns gorozinhos, o que a gente procurava? Satisfação. Quando procurávamos outras pessoas, para quem foi namorador, o que você procurava? Satisfação. A vida inteira você passou procurando satisfação. Só que encontrava essa satisfação momentânea. E depois que você estava sóbrio, André, o que acontecia? E você tinha desejo: não, deixa eu voltar pra volta, deixa eu voltar de novo. Tinha até um ditado, né? Evite a ressaca, mantenha a cegueira. Quando você ia para as festas, Fernando, chegava no outro dia e falava: pô, tem escola, tem faculdade, tem não sei o quê. Pô, mas a festa estava tão massa, estava tão legal. A quando que vai ter a próxima festa? Procurava satisfação. Eu era assim, eu ficava, meu Deus, já saía de uma festa pensando: quando que vai ser a próxima? Daqui eu vou para onde que tem? Eu ficava catando festa no meio da rua. A gente saía de uma festa de carro, onde tinha som, onde tinha coisa, parava muito em posto de gasolina. Naquelas lojas de conveniência, de posto de gasolina, que o pessoal que saía de festa e que era insaciável, assim como eu era, eles paravam tudo lá e os insaciáveis começavam ali a fazer uma festa. E ficava. Já cansei de ir pro trabalho dali. Ou nem ir pro trabalho. Dar um perdido e arrumar desculpa. Porque no início eu até saí do trabalho e ia direto pra lá. Só que a irresponsabilidade começou a ficar tão grande que até o trabalho comecei a faltar. Porque estava procurando satisfação em coisas que não traziam algo duradouro. Não era o propósito de Deus para minha vida. Por isso não me satisfazia. Não era momentâneo, não era duradouro. Então, quando nós passamos a ser, ou quando nós queremos ser o que Deus planejou que sejamos, a vida começa a fazer mais sentido. Por exemplo, quando você está pregando, André, que sensação? Você consegue descrever? Não consegue. É uma alegria, é algo tão... Não tem palavras. Não tem palavras para descrever. Quando você está fazendo aquilo que você sabe, cara, Deus me chamou para isso. Por mais que você tenha N outras atividades, que você tem que administrar o teu tempo, eu tenho que pregar, mas eu também tenho que trabalhar, tenho que isso, tenho que aquilo. Mas, cara, te dá uma satisfação assim que você sabe, missão cumprida, dever realizado. Nossa, que bênção. Prazer. Que prazer. E é algo que cada vez que você lembra vai te dando mais alegria e te motiva, e quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque esse é um dos propósitos pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Nós fomos criados. E aí você me pergunta: nossa, mas Deus é meio cheio de si, né? Por que ele vai criar um ser para
para adorar Ele. Mas que bom que Ele criou, né? Imagina se Ele não tivesse criado. Nem para isso Ele não ia existir. Nós somos criados para adorar, nós somos criados para cumprir. Todos nós temos uma missão. Fernando, você tem uma missão. Pedro tem uma missão. A Anne tem uma missão. André tem uma missão. Eu tenho uma missão. O Azaf tem uma missão. João Pedro, Patrício, Benjamin. Todos nós temos uma missão. Só que quando nós saímos dessa visão, não entramos nessa visão, aí, como eu disse, o pecado começa a ser gerado. E aí começa a vir uma coisa em nós, a culpa. Depois que você aceitou Jesus, você já pecou? Igual eu? Já decepcionou a Deus? Eu também. Várias vezes. E o que vem? Uma culpa. E aí vem a questão, puxa, eu não sirvo para isso. Pô, Deus me pede só uma coisa e eu não sirvo nem para isso. Eu não sirvo nem para isso. Eu estava assistindo o único dia que eu me permiti ficar fazendo coisa à toa, ficar em fossa, essas coisas, foi na quarta-feira, depois que a Carol foi embora. E por coincidência estava passando Noé. Estava começando a passar aquele filme, Noé. E eu não... É o último agora. Eu não tinha assistido, eu falei, vou assistir esse filme. Vou ver, né, de qual é. Todo mundo fala tanto desse filme, vou assistir. E tô lá assistindo e tal, e comecei a ver, realmente, é muita discrepância com a palavra. Mas eu também não esperava um filme bíblico. O autor não é cristão, o diretor não é cristão, os atores não são cristãos. Eles fizeram um filme de Hollywood baseado numa história bíblica, mas não é um filme bíblico. Então, eu não fiquei decepcionado, eu já imaginava que seria algo mais ou menos desse tipo. É igual o seriado de Jesus ressuscitando passarinho. Primeiro milagre de Jesus. Foi um seriado que passou na Globo, acho que foram 4 episódios, durante 4 dias. Chama-se Jesus de Nazaré. E tem várias coisas interessantes, mas sai muito da palavra também. Igual algumas novelas da Record, saem da palavra também. Se vocês assistirem alguns capítulos daquela Rei Davi, vocês vão dar gargalhada. Se vocês assistirem alguns capítulos de José do Egito, também vocês vão dar gargalhada daquilo. Mas vai imaginar o quê? Os caras não fizeram uma produção bíblica, algo para ser fiel à Bíblia. Eles fizeram uma produção que dá ibope. E hoje em dia, produzir coisas religiosas dá ibope. Não é à toa que uma galera foi assistir Noé, depois malharam, mas foi lá assistir da bilheteria. Daí dá audiência para Record assistir esses seriados. Mas assim, eu comecei a falar disso, mas foi para falar de um ato. No filme Noé, Deus cria Adão, né? E criou Adão para cuidar do jardim. Criou um ser que tinha comunhão com Deus, que tinha acesso a Deus e conversava com Deus todo dia. E deu tarefas específicas para Adão, mas Adão saiu desse propósito. Adão saiu de uma regra que Deus deu para ele. Falou, olha, você cuida do jardim. E entre cuidar do jardim, você cuida de tudo que está dentro do jardim. E tudo que está dentro do jardim incluía a dita cuja da Eva, a esposa. Cuida dela. Seja responsável por ela. Ou seja, um dos propósitos da vida de Adão era cuidar da esposa. Que é um dos propósitos do marido. Ou eu estou errado, filho? É cuidar da esposa. Mas ele saiu desse propósito. E o que aconteceu? Nós conhecemos a história. Pecado. Quando Eva comeu a maçã, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Eva comeu a maçã e não aconteceu nada, gente. Quando Adão comeu, aconteceu o pecado. Por que os olhos só foram abertos quando Adão comeu? Porque a ordem foi dada para ele. Quem cometeu o pecado foi Adão. Ele saiu do propósito. Ele tinha que cuidar de tudo aquilo ali. A ordem foi dada para ele, ó Adão. Não deixe ninguém, você não come e ela também não. Mas eles saíram do propósito, então o pecado nasceu. E aí gerou culpa, gerou um acusando o outro. E quando nós pecamos, a mesma coisa, não vem aquela culpa, eu não sirvo para isso, eu não sirvo mais, eu não consigo mais. A vida com Deus para mim já não rola mais. Porque eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo me concentrar nas coisas certas, eu só faço coisa errada.
Ah, não dá certo. Vem culpa. E o diabo é expert em colocar mais culpa em cima de você. E fala, tá vendo? Tá certo. Você realmente não presta pra nada. Tá? Desiste disso. Desiste dessa vida. Mas Deus é tão misericordioso que existe algo chamado redenção. Existe algo chamado graça. E redenção não é somente o perdão dos nossos pecados. A redenção significa voltarmos ao propósito inicial de Deus. Isso significa a redenção. Voltar ao propósito original de Deus. Se arrepender e voltar àquilo que Deus quer que sejamos. Isso é que é lindo no Evangelho. Nós temos essa graça, essa dádiva. Você pode estar a 10.000 quilômetros de distância de Deus por causa dos teus pecados, mas é um passo só para você voltar a ter uma vida de comunhão plena com Ele. Um passo só, arrependimento para voltar ao propósito original de Deus. E aí você me pergunta, mas qual será o meu propósito? Qual será o propósito da minha vida com Deus? Não, pergunto para quem sabe. Pergunta para Deus. Eu não sei dizer o propósito de ninguém, a menos que Deus me revele e fale, diga para André que o propósito da vida dele é isso, isso e aquilo. Aí eu vou, se Deus mandar falar, eu vou falar, mas quem sabe o verdadeiro propósito é Ele. Então, meu irmão, chega na tua casa hoje, dobra o teu joelho, se é que Ele não já tem falado quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida, dobra o joelhinho e fala, Deus, quais são os propósitos que o Senhor tem para a minha vida? Quais são as minhas missões? Porque eu tenho certeza que você vai ter muito mais prazer na tua vida quando você começar a entrar nesse trilho chamado propósito de Deus. O teu trem vai andar bem mais rápido. Só toma cuidado para não descarrilar. De vez em quando a gente sai do propósito de novo. Se descarrilou, não tem problema. Bota o trem no trilho de novo, vai embora. Aí existe a frase, né? Não abuse da misericórdia. Esse negócio de ficar caindo, levantando, caindo, levantando. Você não pode ficar caído, meu irmão. Cair é acidente. Acontece, acontece. Não existem super crentes nem super mulheres, super cristãs. Nós vamos cair. Nós vamos cair. Isso é fato. Em algum momento desse trilho da nossa vida, nós vamos descarrilar, nós vamos escorregar. Isso acontece com qualquer um, porque o que a palavra diz? Quem que tem que ficar esperto para não cair? É quem cuida estar em pé. Quem cuida estar de pé, quem acha que está de pé, ou quem tem grandes esforços para permanecer de pé, redobre para não cair. Mas se cair, se arrependa. Existe algo chamado redenção. Voltar ao propósito original. Se a queda é acidental, existe redenção. O que não existe é malícia. O que Deus não agrada muito é a tal da malícia. Já que tem a graça, eu vou dar uma escorregadinha, depois eu volto. Tem graça, né? Tem perdão, tem redenção. É malícia. Isso é maldade. Isso é pecado involuntário, assim, eu quero fazer, eu vou lá e vou faço. Isso sim é iniquidade. Aquilo que Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Jesus se refere a essa classe de pessoas. Porque foi até um questionamento que nós fizemos, né? Imagina, o cara passou a vida inteira buscando a verdade, tal. Acidentalmente ele escorrega, peca, Jesus volta nessa hora, ele vai para o inferno? Ele passou a vida inteira justo. Escorregou acidentalmente, caiu num pecado, Jesus voltou, ou ele morreu, vai para o inferno? Eu não sei a resposta. Segundo a letra, segundo o meu legalismo, vai para o inferno. Morreu no pecado, vai para o inferno. Mas quem é justo? Quem que é o juiz? Quem que julga? É Deus. Eu não posso julgar essa causa. Se foi acidental, não foi maquinado. Se é acidental, segundo a minha justiça, eu ia falar, pô Deus, foi acidental, né? O cara sem querer, querendo e tal. Mas eu não sei qual seria a justiça de Deus. Se foi acidental. Ele é o único que vai julgar. Eu sei para aquele que faz intencional. Vou viver a vida de qualquer jeito. Quando estiver perto de morrer, eu me arrependo.
Porque tem esses negócios de ser crente aí, você se arrepende, fica tudo em paz. Só que o cara esquece que ele não sabe a hora que ele vai morrer. E não dá tempo, morreu a iniquidade na Bíblia, segundo a própria origem da palavra, e isso eu aprendi com o Paul Washer, que ele é daqueles que gostam de estudar essas coisas, mas iniquidade vem da palavra anomia, que é o A de negação, e mais nomos, que são leis, ou seja, sem lei. Aqueles que não têm lei, ou que vivem na prática da quebra da lei. Isso é iniquidade. Aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que voluntariamente quebram as leis de Deus, sabendo das consequências. Por isso que falam, né, que o cara mais corajoso do mundo é o desviado. É o cara mais corajoso do mundo, esse aí mama na onça, brava. Porque ele sabe do que acontece, ele sabe da condenação, ele sabe das consequências e ele vai lá e faz. Esse cara é corajoso e burro ao mesmo tempo, porque troca uma esperança eterna com algo momentâneo e passageiro. O nosso objetivo de vida está em descobrir qual é o nosso propósito. Descobrir qual é o nosso propósito em Deus. Descobrir qual é a minha missão. E até algo que eu quero pregar no domingo que vem, dentre essa descoberta da nossa missão, é também repensar nas nossas práticas religiosas, repensar na nossa prática cristã. Será que o cristianismo que nós vivemos nos dias de hoje é parecido com o Cristo do cristianismo? Porque quais são os 3 pilares do cristianismo? Cristo, a transformação e a prática da palavra. São os 3 pilares de qualquer religião que se diz cristã, seja ela protestante, católica, ortodoxa. Será que o nosso cristianismo é parecido com o de Cristo? Se os discípulos voltassem nos dias de hoje e encontrassem a nossa igreja, o que será que eles iam falar? Eu tenho me perguntado isso. Falo, Jesus, se eu entrar lá na Deus é Fiel, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai achar? Sabe? Porque assim, existem coisas que eu aprendi. E eu aprendi, mas por que é assim? Eu não sei, eu aprendi assim. Mas por que tem que ser assim? Não estou dizendo que eu quero quebrar todas as regras do cristianismo, muito pelo contrário, eu quero descobri-las. Tudo existe um para quê e um porquê. Pelo menos no que se diz a condutas humanas. No que se refere a mistérios de Deus, a questões sobre a personalidade de Deus, não tem um porquê nem um para quê. Ele é soberano, ele tem as coisas dele, mas nas coisas que eu faço, nas coisas que me são permitidas fazer ou que são ao meu alcance de fazer, existe um porquê e um para quê. Assim como para a minha existência aqui na Terra existe um propósito, para as minhas atitudes aqui na Terra também existem porquês, para quês e propósitos. Eu lembro da pregação do Pedro sobre o reino, que uma das coisas que alegram Deus é que cuidemos dos nossos irmãos. E cara, eu achei isso tão revelador. Nós temos sim que cuidar dos nossos irmãos. Estamos cuidando? Estamos cuidando dos nossos irmãos? A pergunta da Carol, será que não tem como ele botar privado? Na mesma hora eu falei, nossa, que... Inconscientemente, eu falei, Carol, não é maldade sua, mas inconscientemente, isso é falta de amor, porque na sua vontade de preservar a sua imagem, você não está pensando nos outros. Quantas pessoas estão ansiosas por ouvir uma palavra genuína e verdadeira de Deus? Sabe por que essas igrejas de renome estão lotadas? Não é porque há a presença do Espírito Santo, que as pessoas estão sedentas por algo de Deus, que as pessoas estão procurando algo e elas acham que ali, por ser um lugar de renome, um lugar de tradição, ali elas vão encontrar. E muitos saem de lá frustrados porque não encontram,
Por que você vai num culto, como o pastor Hudson falou, que tem 8.000 pessoas numa terça-feira lá na Lagoinha? É porque todo mundo acha o André Valadão bonito? Não, é porque o pessoal fala, na Lagoinha, uma igreja que é reputada por ser séria, lá vai ter uma palavra. Lá vai ter algo de Deus, lá vai ter algo que vai alimentar, que vai trazer conforto para o meu coração, que vai me trazer ensino, que vai me trazer algo que vai dar significado à minha vida. Você pode ver no Instagram, quando você posta uma frase de efeito, o tanto de curtida que não aparece. As pessoas estão se contentando com frases de efeito. Estão guiando as vidas delas por frases de efeito, quando elas deveriam guiar a vida delas por aqui, pela palavra. Mas a atual fome delas, uma frase de efeito já funciona, já sacia um pouco da fome delas. Eu lembro naquele Caçadores de Deus que eu li algo que me chamou muita atenção. Ele falou, quando o pão voltar para a casa do pão, o cheiro do pão vai atrair as pessoas. O cheiro do pão vai atrair as pessoas. E o verdadeiro pão é Jesus. Ele não se autodeclara, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se nós estamos realmente querendo buscar o propósito de Deus para as nossas vidas, vamos começar a pensar nos pequenos detalhes, começar a olhar um pouco mais para o lado, começar a olhar um pouco mais para trás. Gente, as pessoas elas estão sedentas, as pessoas elas estão querendo algo, as pessoas estão buscando algo, estão gastando fortunas em terapias, em psicólogos, psicoterapeutas, em remédios. Elas estão gastando fortunas em videntes, em macumbas, em no que for. Elas estão procurando, as pessoas estão procurando solução para o vazio existencial delas. Quando nós temos a palavra que pode levá-las a encontrar isso que preenche a vida delas. Nós temos a palavra de verdade, da verdade, nós temos a palavra da libertação, nós temos a palavra da salvação, nós temos a palavra Jesus. Nós temos tudo o que pode fazer com que as pessoas encontrem a razão pela qual elas existem. Nós temos essa tarefa. A gente não pense que isso não será cobrado. Não pense que isso não será cobrado. E aí você fala, não, mas esse negócio aí são obras. São obras e é pro galardão. Não vai interferir na minha salvação. Eu vou estar salvo, só o meu galardão vai ser pequeno. Não vai ser igual ao do outro. Isso mostra o quão egoísta nós somos. Porque estou preocupado com a minha salvação. Não, mas eu já vou estar salvo. É só o galardão que não vai ser. Aí a gente tem esse negócio, não, mas eu não estou preocupado com o galardão. Eu não quero aparecer lá no céu. Eu não quero ser importante lá no céu. Isso é desculpa para você. Isso não é desculpa para Deus. Porque Deus sabe que no fundo do seu coração você está falando desse negócio do galardão. Você está querendo se omitir dos seus deveres como cristão. Do seu dever de cuidar dos seus irmãos. Não é reino? Cuidar dos irmãos? Nós somos um reino só. O reino de Deus. Cuidar dos nossos irmãos. Cuidar daqueles que necessitam. E eu não falo que não, para que todo mundo saia daqui agora e vire assistente social, não vamos sair pra rua agora e vamos, tal, pá. Se Deus mandar fazer, vai lá e faça. Não espere ninguém, não. Se Deus mandar fazer, vai lá e faça. Segundo Pedro Bial, para quem quer, meia-noite é meio-dia. De quarta-feira é sábado. Sempre há tempo quando nós queremos fazer algo. Sempre há um jeito quando nós queremos fazer algo. Na brincadeira lá do Hangout, eu não arrumei casamento para todo mundo. Até os que nem nasceram já estão casados. Dá um jeito, tudo a gente quando quer dá um jeito. E inclusive para ser instrumento de Deus. Gente, para ser instrumento de Deus a gente não precisa fazer muita coisa, basta fazer o que Deus pedir. Não precisa fazer muita coisa, gente. Não precisa fazer muito. Basta fazer o que Deus pedir.
é um pouco mais de sensibilidade. É um abraço de uma criança que está num trem, que precisa de um abraço. Chorei muito com esse testemunho. É um abraço. É o que Deus pediu para fazer? Faça, é um abraço. É simples, mas... Ah, não, mas Deus só pede coisa simples? Não, Ele vai pedir coisa complicada também, às vezes. Às vezes Ele vai pedir que você faça algo que vai te custar por alguém. Às vezes Ele vai te pedir, mas Ele também vai pedir coisas simples. Ele só vai te pedir aquilo que Ele sabe que você pode fazer. Porque esse é o propósito. Vocês entendem? Nós temos que buscar o propósito de Deus para as nossas vidas. Gente, a vida é muito curta para desperdiçarmos. Para pensar, a gente só tem uma vida. E ela passa muito rápido. Ainda ontem eu tinha a idade do João Pedro. Ainda ontem. E se eu não ficar esperto, amanhã eu vou estar com a idade do meu pai. E se eu não ficar mais esperto ainda, eu vou estar com a idade do meu avô. Ou do meu bisavô. E se eu não ficar mais esperto ainda, acabou. Não tem mais nem idade mais, já morri. E o que eu fiz com a vida que Deus me deu? Com a existência que Deus me deu? Eu desperdicei, gente. A vida é muito bonita, a vida é muito importante. A gente desperdiçar assim. Não estou querendo aqui colocar fardo nas costas de ninguém. Eu estou compartilhando algo que Deus cobrou de mim. Estava na casa da minha mãe e ainda estávamos lá na rua de São Pedro. E eu voltando para casa sentindo uma necessidade de orar, sabe? Sentindo que Deus queria falar comigo na parada de ônibus. Falei, quer saber? Eu vou a pé. Eu sei que a única maneira de eu orar com Deus agora é se eu for a pé. Se eu entrar dentro do ônibus, eu me conheço, eu vou ficar com vergonha de orar, eu vou ficar com vergonha de falar sozinho, quer saber? Eu vou a pé. E fui a pé para casa. E Deus começou a me falar exatamente isso que eu estou transmitindo para vocês hoje. Deus começou a cobrar de mim isso. Eu falei, olha Deus, eu quero mais uma chance. Ele falou, eu vou te dar mais essa chance. Se você quiser, eu estou disposto a te dar mais essa chance. Mas não desperdice as chances que eu te dou. Elas são muito preciosas. Da mesma maneira como a vida que eu te dei ela é muito preciosa, não desperdice. Patrícia, sua vida é muito preciosa aos olhos de Deus. Então a gente não pode viver ela de qualquer jeito. Você não pode viver sua vida de qualquer jeito. Ela é muito preciosa. Deus, Ele nos chama à produtividade. Deus, Ele nos chama a movimentar. Ele não nos chamou para ficar parado. Ele não chamou ninguém para ficar parado. Ele chamou para movimentar. Em qualquer coisa, em qualquer área. Existe um talento em você. Você é, como eu já preguei lá na igreja, você é a bênção que alguém espera. Você é a resposta de oração que alguém precisa. É propósito de Deus que você seja uma bênção. É propósito de Deus que você seja feliz. É propósito de Deus que você seja realizado. É propósito de Deus que você viva essa vida que Ele te deu aqui da melhor maneira possível. É propósito dele que você seja bom marido. É propósito dele que você seja bom esposo. Marido e esposa é a mesma coisa. Redundância. É propósito dele que você seja um bom pai, um bom cristão, um bom amigo, um bom funcionário, um bom patrão. É propósito dele que você seja o melhor naquilo que você se dispuser a fazer. O que diz a Bíblia lá em Colossenses? Tudo o que fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Existe um propósito e nós fomos criados para ser excelentes. Só que não confunda a excelência aos seus olhos com a excelência aos olhos de Deus. Nem sempre o que é excelente para você vai ser excelente para Deus. E uma última frase que eu achei muito interessante. Que um pastor falou isso, ele é um pastor lá de Uganda, pastor de uma grande igreja lá. E ele faz conferências muito evangelísticas, ele é um evangelista. Ele é como o André. Ele é um evangelista que leva multidões a Cristo.
E ele falou essa frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: fazer o que parece bom sem consultar a Deus, fazer aquilo que nós queremos fazer sem consultar a Deus, pode nos afastar de Deus. Olha só que interessante. Fazer o que parece ser bom aos meus olhos, sem consultar a Deus, pode me afastar de Deus. Tudo que eu faço sem consultar a Deus, posso me afastar de Deus. Ah, mas é bom. Mas consultou a Deus? Tudo que a gente faz, cada passo que nós damos, a autossuficiência nos afasta de Deus. Se nós paramos de consultá-lo, é porque nós começamos a ser autossuficientes. Ah, não preciso da opinião dele. Isso aqui eu sei lidar. Então, cada passo para a autossuficiência é um passo para longe de Deus. Em todas as áreas. Isso é em todas as áreas. Espiritual, se você já se acha crente demais. Financeiro, se você já se acha próspero demais. E por aí vai. Tudo que nós fazemos sem consultar a Deus é autossuficiência. É um passo em direção à autossuficiência. E Deus não quer seres autossuficientes. Deus quer seres dependentes. Mas em que sentido? Depender dele para tudo. Depender dele para fazer uma boa ação, depender dele para cuidar do meu filho, depender dele para cuidar da minha esposa, depender dele para servir a igreja, depender dele para tudo. Mas como assim depender dele? Depender dele, pedir a opinião dele, como que eu uso os recursos que ele me deu. Como que eu uso o talento que ele me deu. Isso é dependência. Deus é perguntar para ele. João Pedro atravessa uma rua sem você? Não deve. Se ele atravessar essa rua sem você, o que pode acontecer com ele? Acidente. Mas se ele te esperar, ou se ele perguntar ao papai: papai, eu posso? A chance de correr ter um acidente é muito menor. É bem menor. Com Deus é do mesmo jeito. Se a gente quer atravessar a rua sozinho, a gente pode ter um acidente, pode ter um carro que pega a gente. Mas se a gente parar: papai, eu posso atravessar? Papai vai olhar, não vem carro, não vem nada. Vai, meu filho, pode atravessar. Não precisa nem pegar na minha mão não, filho, pode atravessar. É isso que eu queria nos levar a refletir. O propósito de Deus para as nossas vidas, o nosso cristianismo. É a minha oração todos os dias. Deus, eu quero, Deus, realmente descobrir qual que é o propósito da minha vida. Aí você já pergunta: mas você não já é pastor? E se Deus tem outros propósitos? Um deles eu sei, estar pastoreando uma igreja. Mas existem outros. Porque uma vez que eu descobri como que Ele quer que eu pastoreie essa igreja, você entende? Eu tenho que estar sempre perguntando para Ele: descobriu o que eu quero fazer? Como que eu vou fazer? E aí as coisas vão acontecer da melhor maneira. Amém? Vamos orar? Vocês não ficam assustados não, tá, gente? Estão com a carinha de assustado. Não estou aqui querendo trazer peso para ninguém. Parece que você estava comigo, eu escutando que eu estava conversando com Deus hoje de manhã. Aí você não quer que eu faça. Ah, é? Uma vida com propósitos. Que eu botei câmeras na casa de vocês. Tem um monte de fofoqueiro. Vamos orar. Não quero botar peso no lombo de ninguém. Muito pelo contrário. Não tem que ter peso. Jesus aí falou que o fardo dele é leve. Se tem peso, para tudo. Se está trazendo peso, para tudo. Assim, se tem peso, é sinal de que está errado. Então, se você está sentindo peso, para e pergunta para Deus. Porque eu senti peso. Eu senti peso, então está errado, Deus. Está errado. Eu não tenho que sentir peso. Responsabilidade, sim, eu tenho que sentir a responsabilidade, tenho tarefas, tenho que... Mas peso, não.
Mas Jesus é leve. Então, se tem peso, ora. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos refletir, Senhor Jesus, sobre essa palavra, Senhor, compartilhada aqui, Senhor, entre irmãos. E Deus, nós queremos te pedir a orientação do Espírito Santo, pedir a tua orientação, Deus. Porque, Deus, quem melhor do que o Senhor para saber quais são os propósitos para as nossas vidas, Pai? Para saber quais são os teus sonhos, Pai? Para saber por que o Senhor nos fez, por que o Senhor nos colocou neste lugar, neste país, por que o Senhor nos... Deus, existem respostas que o Senhor pode dar, Pai. Existem direções que o Senhor pode nos dar, Senhor. Deus, fala com cada um de nós nessa noite e nesses dias que virão, Senhor Jesus, sobre os nossos propósitos, Deus. Deus, nós não queremos desperdiçar a nossa existência aqui nessa terra, Senhor Jesus, sem frutificarmos, ó Deus. Porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos nomeou, Pai, para que pudéssemos ir e dar frutos, ó Pai. E o Senhor mesmo nos ensina, Pai, que árvores que não dão fruto, o Senhor corta e lança fora, Pai. A árvore, Senhor Jesus, que não produz fruto, o Senhor lança fora, Deus. Nós não queremos ser árvores infrutíferas, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que quando estamos plantados em Ti, entendendo, Senhor Jesus, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, o nosso fruto, Senhor Jesus, dá na estação certa. As nossas raízes, elas vão se firmando cada vez mais profundas em Ti, Senhor Jesus. Aonde quanto mais profundo é uma raiz de uma planta, Senhor, mais nutrientes ela consegue tirar, Senhor Jesus, do solo, mais minerais ela consegue absorver, Senhor Jesus. E assim mesmo, Pai, o Senhor não usou essa alegoria à toa, Pai. Quanto mais profundo nós plantarmos as nossas raízes em Ti, Senhor Jesus, mais nutrientes do Senhor nós tiraremos para as nossas vidas, Senhor. Mais do que nós precisamos, nós receberemos para estarmos firmes, ó Deus, contra toda e qualquer adversidade que vier contra nós, contra toda e qualquer, Senhor, situação que vier, Senhor, nos fazer pensar em desistir, Pai. Deus, se estivermos com as raízes profundas, estaremos bem alimentados, ó Pai, bem nutridos, ó Deus, e nada irá nos abalar, Senhor Jesus. Uma planta, uma árvore que tem raízes profundas, Senhor Jesus, é preciso vir um trator, uma máquina, Senhor, para arrancá-la, e mesmo assim ainda não consegue arrancar com facilidade, Senhor. Da mesma maneira, se nós tivermos uma raiz profunda, Senhor Jesus, não é qualquer adversidade, Senhor Jesus, que vai conseguir nos arrancar, que vai conseguir nos tirar, Senhor Jesus, da visão, do foco, que vai conseguir nos tirar, Senhor Jesus, dos objetivos ao qual nós queremos chegar, Senhor. Deus, queremos plantar as nossas raízes, Senhor, o mais profundo possível em Ti, Senhor. E espalhar essas raízes, ó Deus, pelo Teu solo, Senhor Jesus. Espalhar essas raízes o mais longe, o mais distante possível, Senhor Jesus. Para que possamos estar cada vez mais firmes em Ti, Senhor Jesus. Produzindo, Senhor Jesus. Frutificando, Jesus. Dando os frutos que glorificam o Teu nome, Senhor, aqui nessa terra. Aonde formos, nós seremos produtivos, Senhor Jesus. Cumpriremos toda e qualquer missão que o Senhor nos der, Pai, com excelência, Pai, com graça, Senhor. Nós seremos, ó Deus, muito mais instruídos em relações a escolhas que devemos fazer, em relação a atitudes que devemos tomar, Senhor Jesus. Eu sei que existem atitudes que tomamos pela fé, Senhor Jesus, mas a maioria delas, ó Pai, baseada em uma direção do Senhor. Até as atitudes tomadas pela fé, Senhor Jesus, vêm de uma direção do Senhor, ó Pai. Não tomamos atitudes às cegas, Pai. Nós tomamos atitudes baseadas na Tua opinião, baseados na fé que temos em Ti, que o Senhor é o Deus que nunca desampara, que jamais abandona, Pai. Deus, enraiza isso em nosso coração, Senhor. Que nós possamos fazer, como diz o salmista, Senhor, esconder a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecar contra o Senhor, para buscarmos, Senhor Jesus, uma vida, Senhor Jesus, cristã verdadeira, Pai. Deus, quem mais pode nos orientar sobre o verdadeiro cristianismo do que o Senhor, ó Pai? Porque o cristianismo nada mais é do que uma religião, Senhor, criada e baseada em Ti, Senhor Jesus. Mas mais do que uma religião, Senhor Jesus, é um estilo de vida, Senhor Jesus. É nos religar novamente a Deus, é nos religar novamente ao propósito original, Senhor Jesus. É viver a redenção, Senhor Jesus. É viver, Senhor Jesus, voltar às origens, Senhor. Voltar àquilo, ao plano original do Senhor. Deus, que nessa noite nós possamos, a partir dessa noite, Senhor Jesus, se esse já tem sido o nosso pensamento, a nossa reflexão, que ela se intensifique ainda mais, Senhor. Se ainda não começamos a pensar,
que venhamos a começar, Senhor Jesus. E se já pensamos, que seja intensificado, Senhor Jesus, isso em nós. Esse sentimento, Senhor Jesus, de, posso até dizer, insatisfação pessoal, Senhor Jesus, que vai nos fazer com que venhamos a buscar a satisfação em Ti, Senhor. Buscar a satisfação no Senhor, ó Pai. Buscar, Senhor Jesus, estarmos completos em Ti. Porque, Senhor, só em Ti somos completos, ó Pai. A palavra diz, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive nós. Nós fomos criados por Ti, para Ti, Senhor Jesus. E iremos viver contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, viver conforme a Tua vontade, Senhor. Queremos verdadeiramente ser a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Queremos ser cristãos, ó Pai, porque fazemos aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. Queremos amar, queremos transmitir amor, Senhor Jesus. Queremos viver intensamente, Senhor Jesus, Cristo. Queremos viver Cristo, Pai. Queremos viver Cristo em nome de Jesus. Amém e amém.